E aí, gente, esse misto de chuva considerável às vezes, também o sol que não cessa, contribui para a temperatura, mesmo que ele não apareça diretamente, não haja incidência direta dos raios ultravioleta, o calor permanece. E fica a pergunta, como o tempo vai influenciar a agricultura em 2024? A situação é a seguinte, os problemas climáticos impactam principalmente a produção de grãos e, por isso, reverberam, ecoam em todas as cadeias produtivas dos animais. Quem explica isso melhor para a gente é um repórter que é quase especialista no assunto, tamanho conhecimento. Estou falando do Lucas Magalhães. Boa tarde para você, Lucas. Muito obrigado, Velber. Boa tarde também para você e também para você que está nos acompanhando neste primeiro jornal, nosso primeiro IPTV1 de 2024. É o que todo mundo quer saber, né? Ou seja, como o clima de 2024 vai influenciar nas nossas principais produções agrícolas, que são café, soja e milho, nessa ordem aqui no sul de Minas. Todos queremos saber, uma vez que 2023 nós sofremos e a agricultura também sofreu bastante, os efeitos do El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico na região do Peru e Equador, que tem influência sobre a nossa produção agrícola. Em 2024, há uma previsão também dos efeitos da Laninha, que é o contrário, é a baixa da temperatura dessas águas do Pacífico que também influenciam na nossa produção agrícola de todo o país especialmente. Claro, há uma diferença de regiões. Algumas regiões sofrem mais os efeitos, outras sofrem menos aqui no Brasil e algumas lavouras sofrem mais, outras acabam não sofrendo absolutamente nada com esses dois fenômenos. Hoje mais cedo eu conversei com um climatologista, professor de climatologia da Universidade Federal de Alfenas, o Paulo Henrique, e ele explicou um pouco do que nós podemos esperar, uma previsão assim sobre 2024 e o clima. Veja. A tendência é que nós tenhamos os parâmetros eles situados próximo à média. Muito provavelmente o nosso índice pluviométrico deve ficar próximo da média esperada, pouca coisa acima se for o caso. E a temperatura também, ela deve ficar ligeiramente acima da média, dada essa influência final do El Niño, que nós devemos ter ali até meados de abril, não mais com a força que nós tivemos em 2023, aonde inclusive ocasionou aí esse fenômeno das ondas de calor. Daqui em diante nós não teremos mais essa influência medonha no sentido de que nesses anos agora nós temos sido visitados por eventos aí que fogem um pouco à habitualidade, né? Mas até meados de abril o cenário seria esse. Tá, então vamos recapitular um pouquinho como foi o final de 2022, uma chuva muito grande, período de chuva bastante intenso, dezembro de 2022, janeiro de 23, fevereiro de 23, chuvas muito fortes. Essas chuvas foram se regularizando ao longo do ano passado e agora nós vamos falar especificamente como 2024 deve apresentar um cenário agrícola mais favorável ou menos favorável. Claro, já posso antecipar o seguinte, não dá para fazer uma previsão para o ano todo, vai ter que ser uma previsão passo a passo, agora para o mês de janeiro, depois para o mês de fevereiro. Quem vai me ajudar nessa tarefa está aqui do meu lado, Carlos Roberto Justino, que é engenheiro agrônomo, acabou interrompendo a folga dele e da família, né, do primeiro dia de janeiro desse ano. Muito obrigado por estar aqui conosco. Para o senhor, então, uma boa tarde. Vamos falar das nossas três principais produções agrícolas. Eu quero começar por soja e milho. Como soja e milho estão sentindo esse começo de final de 2023, começo de 2024? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Olha, Lucas, é uma preocupação muito grande se ela já vem sofrendo a previsão da região do sul de Minas para a safra de soja e milho, principalmente, é uma queda aí na faixa de 10% a 20% já de queda de produtividade. Certo? Porque as chuvas estão muito irregulares, regiões estão boas as lavouras, mas de modo geral tem muitas lavouras ruins, entendeu? Então vai ter uma queda de produtividade mais ou menos nessa faixa, se essa chuva que está prevista para essa semana acontecer, porque se ela não acontecer, nós vamos ter uma queda muito mais brusca ainda. Carlos, você estava me mostrando aqui nessa lavoura de soja onde nós estamos, aqui no município de Alfenas, o que o senhor
chamou de abortamento. Sim. Que fenômeno é esse que a soja está sofrendo nesse momento? Olha, na verdade ela não tem água suficiente para poder encher todos os grãos, então ela seleciona aquele que está maior, no estágio mais avançado, e aborta aqueles que ela ainda vai ter que gastar muita energia, precisar de muita água, requerer muita água para poder encher aqueles grãos. Então já vai comprometer a produtividade com isso aí já. A gente também estava conversando sobre a produção de café, que é o nosso produto agrícola de maior expressão no sul de Minas. A gente viveu uma espécie de gangorra climática desde 2020. Tivemos seca, depois frio intenso, depois geada, depois chuva intensa. Como essa montanha-russa climática interfere na produção de café? Então, pois é, Lucas, o café, ele, embora seja uma cultura perene, ele vem sofrendo já 2, 3 anos atrás. Ele sofreu com a seca, já não estava ainda bem restabelecido, veio a geada, e a recuperação da geada e dessa seca ainda está comprometendo a produtividade dessa safra de 2024, que seria boa. E ainda teve esse fenômeno de uma temperatura muito alta que não está acostumado. Nós aqui não estávamos acostumados, ambientado, climatizado por isso aí. Então também sofreu alguns efeitos, principalmente de doença, que teve abortou muitos grãos de café, que vai comprometer muito a produtividade também. Ou seja, na produção de café, na produção cafeeira, esperava-se em 2023 de uma produção que fosse amortecendo os efeitos da geada de 2021, já esperando um 2024 bacana, com produtividade boa. Isso pode não se realizar, isso? Não, com certeza não vai se realizar. A produtividade de 2024 não vai ser aquém daquilo que a gente estava prevendo, porque não, diante desses fatores todos, a lavoura não conseguiu recuperar tudo que ela perdeu ainda com relação aos efeitos do clima. Sei que é bem genérico esse tipo de pergunta que eu vou te fazer, Carlos, mas é o seguinte: como mitigar, como diminuir, amenizar esses efeitos nessas lavouras, principalmente café, soja e milho aqui no sul de Minas? O que o produtor pode fazer para melhorar e perder menos, digamos assim? No caso de cereais, ele tem que ser feito antes do plantio. No caso de café, dá para ser feito agora, mas o principal que o pessoal tem que começar a tentar mais é fazer uma correção de solo para melhorar a profundidade de raiz das plantas. Então, tem que colocar principalmente cálcio e magnésio, uma profundidade maior, para poder resolver esse problema e a planta crescer e conseguir pegar umidade uma profundidade maior. Carlos, muito obrigado pelas suas importantes informações. Para o senhor, então, um bom 2024, para a sua família também. Obrigado por estar aqui conosco. Tá bom, muito obrigado. Então é isso, Suzane Velber. Essas são as primeiras perspectivas do agronegócio no sul de Minas em relação ao clima. Com vocês. É claro que sempre há um cenário incerto quando a gente fala de clima, porque outros fenômenos podem influenciar. Mas de acordo com o que temos agora, as perspectivas são essas, né, Lucas? Eu não disse, meus amigos, que com o trabalho jornalístico do Lucas nós ficaríamos bem informados sobre esse assunto, tudo estaria esclarecido para o início de 2024. Obrigado a você, ao Carlos Roberto e também, claro, ao Tarcísio Silva pelas imagens. Boa tarde, gente.